Teve uma vez que eu fui a Joinville, fiquei lá 3 dias, tinha muito fechamento para fazer, tinha muita coisa para buscar, cara, e os clientes me deram, talvez por casualidade, me deram delay, me deram curva, não marcaram comigo, alguns desmarcaram, outros que eu fui fazer o fechamento, as negociações, não consegui converter. E eu voltei com a moral baixa lá de Joinville para cá. E aí consegui uns outros clientes para atender aqui, confirmei alguns outros atendimentos que eu tinha para fazer aqui na cidade industrial e voltei para Curitiba no meio da semana. Vim debaixo de chuva de Joinville, talvez isso também tenha ajudado. O meu espírito não estava legal e aquela chuva caindo deixou ainda mais lúgubre, mais fúnebre a minha semana. E eu cheguei aqui com a moral baixa. E aí liguei para os clientes que eu tinha, então, lá na cidade industrial, para confirmar os compromissos que já estavam agendados, já fazia uma semana, e praticamente todos cancelaram. Não sei se por conta da chuva, não sei se por conta da semana, não sei o que aconteceu, mas eu sei que eles cancelaram. Aquilo me deu um mal-estar, me deu uma moral baixa mais forte ainda, e eu lembro que eu fiquei dentro do carro, cara, durante, assim, uma meia hora, tentando me recompor. Eu cheguei a chorar olhando para a minha agenda. Literalmente eu chorei, pensando onde é que eu havia errado, o que eu estava fazendo com a minha vida, o que eu estava fazendo com a minha carreira. Eu me sentia uma pessoa da área comercial, eu me sentia um camarada bem preparado, bem organizado, uma pessoa que queria vencer, uma pessoa que atendia bem os outros, uma pessoa focada, uma pessoa preparada, muito bem treinada, capacitada, com um bom treinador, com um bom treinamento, com um bom material, com uma boa empresa, e não conseguia virar. E aí eu peguei o texto do Benjamin Woodson para ler. Casualmente eu peguei esse texto para ler e eu vi isso, que a gente tende a encarar a nossa área como uma coisa do outro mundo, mas não, ela é organizada, ela tem processo. Como eu te falei hoje de manhã, existe uma lei chamada Lei das Grandes Médias que rege esse processo. Isso eu já tinha entendido, mas daí eu olhei para esse texto do Woodson e eu pensei, como estará o meu processo? E foi o que eu fiz durante o resto da tarde. Eu saí, voltei para o escritório, saí lá da cidade industrial, voltei para o escritório e disse, eu vou entender o meu processo, eu vou entender como é que acontece esse negócio. Eu estava na empresa fazia 1 mês e meio, uns 2 meses mais ou menos, né? Ainda estava aprendendo muito, estava no mercado financeiro. E aí eu tirei aquela tarde e me enfurnei. Mas olha, a minha tarde terminou de um jeito muito, muito, muito diferente, porque eu enxerguei o meu processo, eu enxerguei todas as minhas taxas de passagem, eu enxerguei o volume das minhas atividades e eu consegui visualizar como funcionava o meu processo. Na outra semana, eu já era uma pessoa diferente, eu já era um consultor diferente. Por quê? Porque eu me propus a trabalhar, como diz o Benjamin Woodson, no processo, em vez de fazer todas as atividades de uma maneira desconexa, só porque eu tinha que fazer, porque era da área comercial e porque a empresa me obrigava ou me exigia. Não, vai ter processo, vai ter organização. Eu quis enxergar qual era o link, o interrelacionamento que existia entre todas as atividades. E eu organizei a minha agenda, organizei inclusive a minha agenda para planejamento, não só a agenda fora da empresa, não a agenda só fora do escritório, mas inclusive as minhas atividades dentro do escritório, para quê? Para trabalhar no processo, para organizar o processo. Bom, 1 ano depois, a minha vida era totalmente diferente. Eu estava ganhando 3, 4 vezes mais, estava classificado para as convenções e estava cotado já para ser um gestor. E o que aconteceu, efetivamente, meio ano depois, eu fui convidado efetivamente para participar dos processos para virar um gerente, depois fui gerenciar a unidade de Porto Alegre, lá fui conduzir o time de Porto Alegre, por quê? Porque os meus resultados, decolaram. Isso deu mais tranquilidade para mim, deu mais tranquilidade para minha família, deu mais tranquilidade para minha rotina, tanto que eu comecei a ter muito mais tempo
inclusive para estar com os meus filhos, para ir em reunião de escola durante a semana, para estar com a minha esposa, eventualmente até para no meio de tarde poder estar com a minha esposa em casa, ficar com ela, tomar um chá com a minha sogra, com a bisavó dos meus netos, e pude dar muito mais atenção para a minha família. Por quê? Porque eu trabalhei no processo, eu esqueci, eu tirei da minha mente que existisse algum tipo de mágica, algum tipo de pulo do gato, porque em vendas não existe. Existe o quê? Um processo organizado, lei das grandes médias e dedicação, disciplina, rotina e agenda. E foi isso que eu fiz. E é isso que eu quero te ensinar. É isso que eu quero o grande conceito do qual eu quero que você se aproprie, de que em vendas existe organização,